Bom dia, gente. Já tô pronta. E assim, né? Toda montada. Enfim, enchi ali minha garrafa com água e já partiu. Primeiro dia de aula prática. À frente, Jesus. Então, gente, como foi hoje a minha primeira aula de direção? Foi bastante tranquila, tá? Agora já tá à noite. Minha aula foi pela manhã. Cheguei lá, tá? Fui pegar o papel, né? A licença pra poder dirigir, né? Ter aula e tal. Eu sempre vou ter que estar com esse papelzinho nas aulas. É obrigatório, porque se alguma blitz parar e tal, entendeu? Não dá B.O. pro meu lado. Aí, enfim, eu fiquei esperando, ia ser com o instrutor, mas acabou que ele teve que dar aula pra outra menina, porque ela já tava com prazo dela tirar a carteira, já tava já vencendo, então, tipo, tem que ser o mais rápido possível. Aí eu tive aula, né, com outro instrutor, o nome dele é Douglas, bastante tranquilo, tava me passando uma tranquilidade, assim, e, enfim, né, ele tinha perguntado se já tinha dirigido antes e tal, eu disse que eu só tinha pego meu carro uma vez, né, mas já faz muito tempo, que tinha como se fosse um campo, um espaço aberto, pra quem vai procurar um, sei lá, enfim, e ele me levou pra lá, então eu peguei assim o carro, né? Ainda passei algumas marchinhas, mas não tanto, porque o local era bastante pequeno, né? Mas eu ainda dei algumas voltas. E, enfim, ele foi conduzindo, né? Aí chegou um determinado ponto que a gente trocou de lugar, né? Eu fui pro banco do motorista e ali ele passou algumas instruções, como referente a luz baixa, luz alta, né? Referente a limpador do para-brisa e tal, a seta, né? Como é que funciona, não sei o quê. Enfim, é, nessa parte daí, que ele parou o carro, que ele tava me passando essas informações, tinha a cliff, tinha uma subidinha, né? Ali pra treinar rampa. Né? Ele disse aqui a gente agora vai treinar a embreagem. Ele foi e passou, né? A questão da embreagem pro carro pro carro não estancar, né? Não morrer. Aí ele foi e também passou as informações, referente a passar marcha e tal. Aquele negócio, né? Pé na embreagem, pé no freio. Aí, primeira marcha, porque ele sempre na marcha, né? Aí foi, colocando né? Ele vai tirando o pé daí do freio e você também. Aí vai pra perspectiva. Deixa eu ver, não, peraí. Embreagem, freio, aí passou. Aí vai tirando o pé um pouquinho, tirando um pouquinho do freio, não, da embreagem. Aí quando ele treina, o carro treina, aí tira o pé do freio, depois vai tirando da embreagem, sabe? Aí, enfim, aí sempre fazendo isso, né? A questão da embreagem. Vai tirando o pé da embreagem, tremeu, tira o pé do freio, tira o pé da embreagem, tá? Fica alternando. Aí tá, aí quando foi depois, ele passa a primeira, acelera. Aí passa a segunda, né? A gente deu umas voltas, aí tipo, nesse lugar a gente tinha caminhão. Porque eu acho que é coisa de empresa, você transportadora. Aí passava uns carros assim, moto, meu Deus, uns cachorros soltos, um cavalo lá. Enfim, super tranquilo, né? Ele ficava, vamos entrar à direita, vamos entrar à esquerda, certo, né? Pra cima, pra baixo. Aí, enfim, foi na BR. Eu estava na BR. E eu fiquei bem assim, sabe? Eu não fiquei nervosa assim, né? Mas foi o que nunca aconteceu, óbvio. A questão de atenção, né? Olhar pros retrovisores e tal, mudar de faixa, dá certo, mudar de faixa, né? Então, assim, pegou a BR, uma parte dela. Quando foi depois, ele pediu pra entrar não sei aonde. Quando foi, a gente tava no mesmo local, né? Que eu fiquei dando assim, umas voltas. Ainda teve uma parte, e tinha uma turma que tava treinando, fazendo uma aula de moto. Né? Aí cheguei lá ainda, dei uma volta, né? E depois a gente saiu de novo, pegou a BR de novo, depois que saiu da BR. Aí foi, pegou ali pra quem vai pro Totó, né? Ali ele, não, entra aqui, não sei o quê. Aí sentido pra quem vai pro Otávio de Freitas. Aí a gente foi, né? Mas não foi totalmente nesse sentido assim, sabe? Mas a gente não passou por lá, não. Aí quando foi depois ele, entra aqui, ou seja, a gente entrando na rua, né? Quando eu fui ver ele, por aqui agora. Aí já tava assim, perto de Cavaleiro. Aí quando eu fui ver a rua da Esposinde. Aí depois eu já tava em Cavaleiro, já estava pegando trânsito de engarrafamento de Cavaleiro. Aí beleza. Aí ele, vai, desce aí, não sei o que, aí pronto. Aí pegou e disse, né, que pra mim, que nunca tinha pego o carro assim, né, pra andar e tal. Eu desenrolei muito bem e eu não sei, aquela aluna, dor de cabeça, né, que eu passei confiança pra ele, por isso que ele me permitiu, né, conduzir na via, na BR, enfim, né, e chegar na autoescola, no primeiro dia, meu Deus, nunca me imaginei. Eu pensei que eu ia chegar lá, ele ia pegar o carro, levar lá pro pátio, e a gente ia ficar no pátio, e depois ele ia trazer de novo pra autoescola, entendeu? Mas não foi isso que aconteceu. E foi muito legal, né, muito legal mesmo. E ele tinha até falado, né, ele disse, olha, vai depender de cada instrutor também, né, e mais peça pra você poder conduzir o carro, né, porque tem pessoas, eu mesmo conheço, pessoas que têm carteira de habilitação, mas têm medo de dirigir, porque as aulas que elas tiveram foi só no pátio, foi só aquele momento, sabe? Só pra ter aquele treino e fazer a prova. Mas, tipo, é além. Porque quem vai ter uma habilitação é pra dirigir. E ninguém vai dirigir de pátio, né, gente? Tem que estar envolvido no trânsito. E a gente vai pegar confiança se o instrutor, a gente passando segurança pra ele, né? E ele nos dando segurança também. Então é isso. O primeiro dia foi bastante tranquilo, graças a Deus. Né? E amanhã, se Deus permitir, terei a terceira e a quarta aula. Aí, amanhã, depois vai ficar faltando só 16 aulas. É tipo mais 8 dias. Só Deus sabe como é que eu vou fazer a prova, né? Mas Jesus está no controle. É isso. E uma coisa que eu esqueci de dizer é que como eu tava conduzindo o carro, né? Quando chegou lá, ele falou assim, deixa eu ver aqui um lugar pra você estacionar. Beleza. Gente, eu estacionei, fiz baliza. Porque tinha uma S10 na frente. Parece que era uma S10. E tinha outro carro atrás. Aí ele foi, aí tinha uma fileira assim de carro. Aí ele falou assim, coloca ali na frente. Aí pronto, aí ele foi,
vira o volante todinho pra cá e coloca na ré, né? Vira o volante todinho pra cá. Aí deixa eu olhar aqui, olha pro retrovisor e tal. Aí ele agora, corre de novo, e não sei o que. Aí eu, gente, aí eu fui. Fiz minha baliza, gente. Pra primeira vez, era baliza, né? É, porque tinha lá, tinha 2 carros, foi. De estacionar, né? Estacionamento. Enfim, gente, eu só sei que eu fiz. Se foi baliza ou se foi estacionamento, eu fiz. Oi, gente, bom dia. Segundo dia pra minha aula prática da direção. Já tomei meu café e vou calçar meu tênis agora pra poder descer. Porque daqui pra lá tem um pouco menos de 1 hora. Minhas aulas estão agendadas pra 9h35 da manhã e agora são 8h40. Ok? Então, é isso. Ontem não foi com o instrutor, que tá registrado pra mim, né? Foi com outro. E hoje vou ver se vai ser com o instrutor, que realmente colocar pra ser meu instrutor. E é isso. Ai, ontem eu tava tão nervosa, eu tô mais nervosa, porque eu já tive a primeira aula com uma pessoa e hoje vai ser com outra, né? É normal ficar assim, mas Deus na frente, e anda. Bom dia, gente. Hoje é o nosso terceiro dia de aula. Tô morrendo de sono. Não tô acostumada a acordar tão cedo assim, confesso. Acordo, mas não dia seguinte. Não é mais necessário. Ai, ai. Eu vou até me organizar as coisas. Bom dia. Hello, peoples, boa noite, gente. O que foi que aconteceu? Ontem foi meu segundo dia de aula e eu simplesmente esqueci de gravar o vídeo. Porque assim, passou o dia, né? Fui dormir e tudo mais, e à noite teve culto. Então, quando eu cheguei, eu fui fazendo não sei o que lá da minha vida. Mas enfim, ontem no segundo dia de aula, né? Já fui levando o carro, bobeando, dirigindo. Fui pro pátio e tudo, né? Fiquei lá fazendo as voltas e tal. E, uma glória pra Jesus, deu tudo certo. O carro estancou, ok? Várias vezes, porque eu ficava esquecendo os negocinhos lá, gente. Mas normal. Aí pronto, aí o que foi? No primeiro dia era pra ser um instrutor. Não foi. Foi outro. Aí quando foi ontem, a mesma coisa. Com o mesmo instrutor do primeiro dia. Aí eu disse, peraí. Porque quando eu falei com ele, né? Aí possivelmente ele também ia ficar comigo hoje. Pra só a partir de amanhã ficar o cara que tinha designado pra mim. Aí quando foi ontem, eu já mandei já a real, né? Eu disse, olha, minhas aulas começou ontem, segunda-feira e tal. O instrutor designado pra mim não tá comigo. Então eu quero saber se eu posso continuar com o que eu estou. Aí a menina foi pro meu CPF, ela fez, ó, esse instrutor é fulano de tal, você não quer ficar com ele não? Eu disse, não. Aí ela fez, não, então eu vou ter que trocar. Vou ver a possibilidade de trocar com outro aluno, né? Aí eu disse, sim, mas o instrutor que era pra estar comigo está com outra pessoa. Então eu quero continuar com o instrutor que eu estou. Aí ela fez, aí eu fui, dei o nome dele, né? Aí ela fez, aguarde um momento, por favor, porque assim é muito bom. Tava lá o cara pra ser meu instrutor. Mas, tipo, em momento nenhum, chegaram pra mim e disseram, olha, houve essa mudança, porque ele vai ficar com essa aluna até tal dia. Nenhum momento disseram nada. Simplesmente fiquei lá esperando, né? E o instrutor que tava lá disponível disse, não, vamos comigo, pronto, o cara super de boa, gente. Super de boa, o nome dele é Douglas, super de boa. Então, tipo assim, no primeiro dia, ele conduziu o carro até um determinado ponto, né? A gente trocou de lugar, ele me passou as instruções e disse, pronto, guia agora. Aí, tipo, gente, simplesmente eu fui guiando, entendeu? Simplesmente assim, simples. Como eu disse, ficou dando as voltas, não sei o que lá das quantas. Quando foi pra voltar pra autoescola, quem veio conduzindo fui eu no primeiro dia. Tá? Peguei BR, peguei Leparto Totó, peguei, né, Cavaleiro, como eu já falei. Ontem, daí ele já não pegou o carro, ele já entregou a chave pra mim. Aí ele disse, olha, como é que é aqui assim? Pronto, a gente foi, tudo bonitinho, foi pro pátio, fez lá, né, as manobras, as coisas. Pronto, ficou lá o tempo, depois saiu de novo, né? Eu fui conduzindo o carro. E hoje, gente, hoje foi o meu terceiro dia de aula. Aí eu já tava com ele, né? Novamente, a gente, eu fui conduzindo, né, pro pátio. Aí hoje já foi pra fazer baliza. Entendeu? Assim, foi tranquilo também. É isso, gente. Hoje foi o dia de fazer baliza, tá? Terceiro dia. Então hoje eu tive a quinta e a sexta aula, certo? E foi super tranquilo, gente. Teve umas partes pra fazer a baliza, é o meu que me enrolei, tá? Mas primeiro fui, né? Parei, respirei fundo, né? Não fiquei nervosa nem nada, gente. Às vezes só coisa de atenção mesmo assim, sabe? Às vezes quer fazer o melhor e, sabe? Acaba pecando por excesso. Enfim, foi o meu caso, né? Quando foi na volta pra conduzir, aí a pista tava um pouquinho mais livre, aí ele ficou pedindo pra passar marcha. Aí às vezes eu, né? Dava aquele negócio, aí o carro ficava morrendo direto. Direto não, gente, algumas vezes. Aí ele já prestou atenção, que tipo assim, no caso de estar na rua, para poder não passar marcha, né? Mas reduzir marcha, que é o que eu estava esquecendo, né? Então o carro, ele ficava estancando, né? Estancou algumas vezes. Ele disse, olha, lá na baliza, para fazer baliza é aquilo e ponto. Ele disse, agora você tem que desenrolar na rua, no dia a dia, né? Então vamos focar isso, porque graças a Deus não foi tão complicado assim para mim, sabe? Fazer baliza, né? Tô coisa assim, mas passei de boa, depois eu vou pedir para cronometrar, né? Mas enfim, hoje a aula foi super maravilhosa, maravilhosa, né? E tô contando os dias, né, gente? Contando os dias. Bom dia, gente. Tô aqui, ó, terminando de me organizar. Coloquei aquele top de academia, né, pra ficar mais à vontade e vou botar uma blusa. E daqui a pouco eu saio. Hoje é o quarto dia de aula. Então estou indo pra a 7ª e a 8ª aula hoje. Então, é isso. Gente, eu durmo e acordo. Aí eu fico, o que foi que aconteceu? O que é que eu tenho pra fazer? Porque parece que a minha ficha ainda não caiu, sabe? Ainda não caiu não, gente. Mas é isso. Então, um bom dia pra vocês. Hoje é quarta-feira, dia 24 de julho. Beijo. Até mais tarde. Bom dia. Ai, hoje é o quinto dia de aula. Então, eu irei fazer a 9ª e a 10ª aula hoje, se Deus quiser. Os outros dias as aulas estavam sendo às 9h35. Hoje, sexta-feira, é às 8h40. Levantar pra poder me organizar, porque já é mais de 7 horas.
Já vou aproveitar o embalo pra falar como foi a aula ontem, que eu esqueci de gravar, pra poder montar depois, né? Mas enfim, a aula ontem, mais um dia, né? Eu guiei o carro até o pátio, fiz os percursos e treinei bastante a baliza. Na volta pra casa foi bem tranquilo. Consegui passar a marcha, reduzir, né? Quando tava parando o carro e tal. O carro não estancou, graças a Deus. Ai, ai. E é isso, né? Treinar pra poder fazer certo, né? E pronto, é isso. Hello, peoples! Então, relato hoje da minha 9ª e 10ª aula. Foi muito bom, foi maravilhoso, foi bem diferente, porque a gente ficou na rua, tá? Ali, Jaboatão, pegou Moreno, eu peguei Moreno, e depois de Moreno ali, né? E depois pegou a BR, né? A parte fazendo retorno pra voltar pra Recife. E foi muito bom, porque eu tava preciso ainda, né? Treinar a marcha, né? Tanto pra aumentar a marcha, quanto pra reduzir. E é treino, né, gente? Então hoje foi muito bom. Graças a Deus não teve muita coisa não, sabe? Eu nem lembro se o carro estancou, mas foi de boa, foi maravilhoso. Graças a Deus por isso fui e voltei em paz. Mas vamos pros perrengues, né? Esses dias, segunda não. E terça-feira também não. Terça dia que só foi me pegar. Mas, tipo, quarta e ontem, ele me levou e me pegou, né? E hoje, gente, fui, tipo, vou de ônibus. Beleza, não tô acostumada assim, né? Mas fui ver o horário de ônibus e tal. Enfim, sei quando eu saí de casa, aí passou um ônibus. Eu disse, pronto, eu acho que passou um atrás do outro, vai demorar agora. Aí nisso, eu só tinha, eu acho que 25 minutos. Aí eu fiquei, né? Eu digo, não, daqui a pouco passa. E nada. Eu disse, não vou pegar a van, porque van, quando a pessoa pega, aí tem uma parada, fica uns 10 minutos. E eu disse, não vou pagar pra ter que ir andando, né? Por causa das pressas. Eu sei que, enfim. Entrei em contato com meu cunhado, com o Felipe. Mas ele tava saindo, ele disse, cunhado, eu não tenho como chamar agora, pedir agora, né? Porque eu tô saindo. Beleza, né? Fazer o quê? Eu só sei, minha filha, que eu não tinha como chamar. Liguei pra Diego. Diego lá em Santa Cruz. Aí eu, meu filho, porque chamei um pra mim. Rapaz, eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, ele tava saindo. Passou um ônibus, isso aí, acho que passou 2, e não sei o quê. E se for pra... Enfim, chamei pra, por favor. Aí ele foi, chamou. Eu fui, disse o quê? Eu não tô em casa, tô na parada. Eu não tinha comunicado a ele. Ele, vá-se embora pra frente de casa, porque eu não sei o número daí. Aí eu, tá, beleza. Aí quando eu cheguei, aí já veio um rapaz, né? Ele perguntou, é prova? Eu fiz, não, menina, é aula. Aí tá, subi na moto, aí tá atrasada. Eu disse, é, menina, né? Aí ele, eu digo, mas segura isso, calma, eu quero chutar inteira. Aí pronto, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Cheguei ainda com tempo, né? Eu acho que com 6 minutinhos ainda, 5, 6 minutinhos. Sim, olha só. Aí o menino, né, da moto, ele, esse Diego é o quê? É teu boy, é? Aí eu fiz, ele é meu esposo. Não deixa de ser meu boy, né, gente? Meu boyfriend. Ele é meu mesmo, oficial, eu tenho papel. Ele, marido meu, eu tenho papel, eu tenho escritura. Ele ser meu, eu carimbar. Meu, marido. Ai, meu Deus. Vai fazer 13 anos que ele é meu. E de coisa mesmo assim, né? Que eu assinei lá dizendo, me pertence. Vai fazer 4 anos. Mas já era pra ser, ó, desde 2006. Tudo no tempo. Bom dia. Hoje é segunda-feira, 28 de julho. Estarei tendo a minha 11ª e 12ª aula. Se fossem dias corridos, hoje seria o 6º dia. Estou indo para a última semana de aula, para até sexta. Vamos levantar para me organizar, porque já são mais de 8h35. Tchau. Até mais. Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira, 31 de julho. Estou indo fazer a minha 17ª e 18ª aula. Eu quebrei o padrão porque todos os dias, né, no período da noite, eu tava gravando vídeo dizendo como tinha sido a aula naquele dia. E essa semana não foi assim. Mas vamos lá, segunda e terça-feira eu fiz só pátio, tá? E ontem fiz o que eu teste de rua. Tipo assim, ficou na rua, né? Vamos na rua, tá? Então eu saí de Cavaleiro e fui lá pra Sonora, da Mata. Graças a Deus, fomos e voltamos em paz. E como tá mais perto que hoje agora, hoje e amanhã, vai ser só pátio, gente, pra poder ficar treinando. Fé em Deus. Oi, gente, deixa eu tirar aqui o óculos pra não ficar com refletir na luz. Ai, hoje tive as minhas penúltimas aulas. E confesso que estou ficando nervosa. Tô ficando nervosa, gente. Porque já vi vídeos e tal, do percurso e tudo mais. Porém, tem um porém, né?
diferente, é o retrovisor do lado direito, certo? Porque para fazer a baliza legal, ele tem que estar mais para baixo, para eu poder ver a partezinha do meio fio, enfim. E, gente, se ele fica nessa posição assim para baixo, tem uma questão. Qual? Que não dá pra ver totalmente a lateral, entendeu? Ah, mas é só o teste, não vem carro, não sei o quê. Tipo, mas, tipo, gente, eu não sei como é que vai estar no dia, entendeu? Não sei. Vá que tem alguém querendo passar um pouquinho na minha frente, né? Ele esteja um pouquinho mais acelerado que eu, e queira passar na minha frente e vá pro outro lado, entendeu? Aí, enfim, eu tenho que ter essa noção. Apesar que, se eu for ficar no... Enfim, gente. E até mesmo se eu for ir pro outro lado, eu tenho que... Gente, eu tô com isso na minha cabeça. O instrutor já disse que não tem problema nenhum eu ajeitar o retrovisor já pra ele ficar inclinado pra baixo, entendeu? Um pouco pra baixo. Porque aquele retrovisor vai ser só e unicamente pra baliza. Mas depois tem um percurso, gente, teste de rua. O que é que me resta, gente? Posicionar o retrovisor amanhã, se Deus permitir, de uma forma que eu consiga pegar uma parte do acostamento, né? E também a partezinha assim, pra eu poder ver que vem, sabe, ter uma visão de veículo. A possibilidade, mas é para trânsito. Enfim, gente. Mas ela quer dizer que você não fez isso antes? Não, gente, eu deixo o retrovisor normal assim. E também já fiz a baliza com o retrovisor de boa. Mas sabe aquele negócio que você fica se esticando assim? Enfim, eu não tô preocupada, mas gente, amanhã eu vou procurar essa posição, tá? Pra poder fazer a baliza, não me preocupar, porque depois que puxar o carro, não pode mexer mais em nada. Oi, gente, boa tarde, então. Relato das minhas 2 últimas aulas que aconteceram ontem, tá? Dia 1º de agosto, sexta-feira, já sábado. E não gravei ontem porque foi muito corrida assim pra mim, né? Minha aula foi mais cedo, 8h40, então tive que acordar um pouco mais cedo. Quando cheguei, já foi mais de 11 horas, então tinha que aprontar, né, algumas coisas, porque volta às aulas, né, minha filha, pro colégio. Enfim, e eu tinha que sair porque eu vou fazer feira, né? Mas vamos lá, o último dia, gente, foi algo assim, muito, um sentimento, um misto, sabe, de medo, de alegria, de gratidão ao Senhor. Aquele misto assim, gente, de tipo, hoje é o último dia. Depois daqui vai vir a prova. E é só esperar. Então ontem fui com o coração muito grato assim, e voltei com o coração muito grato assim. Eu ainda até comentei com o Douglas na aula, né? Esse menino tem um teste de lá, sabe? Mas eu tô meio assim, meio apreensiva. Ele, não, mas você vai conseguir. Você pega o carro, faz o direito no trânsito. Mas veja, mesmo eu tenho tido esse contato, né? Mas eu já apresentei assim, eu já entreguei ao Senhor. E como eu disse a vocês, né? Fiz o teste de rua com ele, fui pra Moreno, fui pra São Lourenço. E deu tudo certo, graças a Deus. Nessas saídas mais distantes, como Moreno e São Lourenço, graças a Deus, fomos e voltamos em paz. Não teve nenhum transtorno, nenhum problema no trânsito, nem na BR e nem mesmo dentro das ruas, lá, né, no trânsito local. Graças a Deus não teve aqui também em Cavaleiro, não teve problema. Nem só teve um, que foi, eu acho que a gente tava ali, no Totó, não sei, perto do Sancho, não sei, que o ônibus, ele trancou a gente. Então não tinha como desviar. Eu, sem experiência, né, não tinha como sair dali daquele fino, né? Então Douglas assumiu o volante e tudo, porque ainda tem um buraco assim do lado. Mas só foi isso mesmo que aconteceu. E ainda foi uma imprudência do motorista de ônibus, né? Porque o lado dele tava parado, né? Tinha vários carros assim parados. E o meu lado tava livre. Então era pra ele ter esperado a vez. Mas não. Ele viu que eu estava indo e mesmo assim ele avançou, porque na mente dele ou vai passar aqui no fino ou o carro ele vai ter que voltar, né? Mas não foi isso que aconteceu. Douglas disse, não, pode ir. Ele veio também. Quando ficou daquele jeito. Douglas conseguiu tirar de fino, né? Mas o engarrafamento ficou lá. Por conta de quê? Da imprudência de um motorista que acredita que já tem experiência. Porém, tem um mau comportamento, né? Uma má conduta no trânsito. Mas enfim, gente, só esperar agora o dia do teste. Então, a gente tinha falado em questão do retrovisor, na hora de fazer baliza. Porque depois que entra no carro, antes de colocar o cinto e ligar o carro, os ajustes têm que ser feitos ali, naquele momento. Depois não pode ser mais, né? Não pode ser mexer mais, alterar em nada. Então, eu ainda tentei, tá? Ontem ainda tentei, coloquei de uma forma que deu ainda pra pegar um pouco do pneu, né? Ainda tem um espaço, uma visão, não totalmente do asfalto. Porém, salvo engano, o meio fio do Detran, ele tem altura normal, né? Então, quando eu senti que o pneu, ainda que eu não consiga ver de fato completamente, quando o pneu bater nele, eu já sei que ali é o meu limite. Eu não ultrapasso. E você acha que esse vídeo vai acabar aqui? Olha o dedo. Aguarda um pouquinho, porque eu vou trazer a informação do dia que eu vou fazer o teste, tá? E do resultado. Ok? Espera mais um pouquinho. Um beijo pra vocês, Deus continue abençoando. Gente, hoje é quarta-feira, 6 de agosto. Terminei minhas aulas práticas. Sexta-feira, dia 1 de agosto. Todo aquele jeito. Todo dia eu entro, manhã, tarde e noite, pra ver se já foi liberado. E nada. Tô achando que só sexta-feira. Mas ainda assim, gente, sigo. E a minha vida tá assim, ó, igual esse filtro, só carregando, esperando, gente, pelo amor de Deus. Ai, que difícil. Como é isso, hein? A pessoa tem as aulas e tudo, fica lá praticando. Aí tem essa pausa aí gigante, porque só Deus sabe, né? Pra marcar e a data que vai estar disponível, gente. Paciência. Olha aqui, gente, olha aqui. Bom, você já sabe, né? Que terminei minhas aulas dia 1º de agosto. E, gente, simplesmente eu não sei o que foi que deu na minha cabeça, que eu fiquei entrando no site do Detran pra eu mesma agendar a minha prova. Porém, quando foi dia 9, não sei. Sabe, se deu esse negócio, eu digo, rapaz, eu tô achando que faz o primeiro agendamento. É autoescola. Eu digo, rapaz, eu acho que eu só consigo agendar se for um reteste. Beleza, gente. Sei que eu terminei as minhas aulas dia 1º. Quando foi dia 10, só que foi segunda-feira, foi dia 11, sei lá. Entrei em contato, né, com o CFC e disse, olha, eu terminei minhas aulas, tal, tem como ver a data disponível. A menina fez, tá, aí
Daqui a pouco ela fez, olha, tem dia 20, 21 e parece que dia 25, 27, 28, um negocinho assim. Aí eu disse, caraca, vai ser dia 20, porque a gente já tinha perdido muito tempo mesmo. Aí eu fiz, vai ser dia 20. Aí tá. E, gente, hoje é 21. Fiz a minha prova, meu teste ontem, tá? Foi agendado para as 2h40. Deixei a minha filha no colégio e segui para o Detran, daqui do meu estado, com meu esposo, né? Chegando lá era 1h30, mais ou menos. Aí tem umas pessoas lá que depois a gente conseguiu perceber que eram pessoas que estavam esperando, né, que estavam fazendo prova. Daí meu esposo falou assim, olha, vai ali, pergunta à moça se você já pode entrar ou tem que ficar esperando dar o horário. Porque quando ele foi tirar a habilitação dele, né, há 4, 5 anos atrás, sei lá, era só no horário mesmo. Aí eu falei com a menina, ela fez, não, pode entrar, é por ordem de chegada. Gente, quando eu entrei na sala, tinha tanta da gente. Porque ali tava só pra carro, né, porque minha categoria foi B. Mas tinha muita gente também que vinha pra menina dar baixa lá, um registro, enfim, colocar digital, e saía pra poder ir pra área de moto. Aí tá, eu sei que fiquei lá esperando, e eu só orando, né, Jesus, que o Senhor seja os meus pés ali, naquele momento da embreagem e tal. Não só os meus pés, né, mas que sejam meus olhos, minha mão, minha atenção, né, que o Senhor esteja comigo sempre apresentando ao Senhor, porque o meu receio, gente, era na hora de fazer baliza e a rampa. Baliza pra não bater no protótipo, né, ou não ficar tudo embananada quando fosse pra... Enfim, e na hora da rampa, pro carro não estancar, porque tem que ter o controle de embreagem, né, e o meu receio foi esse, gente. Aí, beleza. Daí, o rapaz foi chamando e tal. Aí chamou a menina, depois me chamou e chamou outra. Gente, a outra chegou perto de mim e ficou, ai, que nervoso, ai, como eu tô nervosa. Sabe, aquele negócio assim, querendo ver se o outro também tava. Se eu tivesse nervosa, assim, né? A flor, com os nervos, a flor da pele. Eu ia dizer, menina, não, porque não sei o quê. Enfim, gente, mas ela ficou lá falando, aí eu olhei assim pra ela, eu fiz, já deu certo. Deu tudo certo, em nome de Jesus. Aí a minha, eu tô nervosa, muito nervosa, vixi. Aí sabe, só que ela ficava meio que resmungando, assim, falando baixinho, mas... Aí eu disse, Jesus, vem cá, Jesus, coloca um tampão aqui no meu ouvido, pra não ter que ficar escutando, né? Aí beleza, e tem gente que fala, não, porque quando chega lá, tu não fica escutando o que os outros falam. Gente, entrei na sala e, tipo, silencioso, assim, a turma não tava conversando, não tinha conversa paralela. Ou gente dizendo, essa é a minha segunda, terceira, quarta, quinta vez. Ou tipo, não, porque minha amiga, porque não sei quem, meu primo. Não, gente, tipo, super tranquilo, graças a Deus. E eu tava apresentando lá e também o instrutor, né? O Senhor, que o instrutor não, que o avaliador seja uma pessoa de boa e tal. Aí, enfim, tava vindo 2 carros, aí uma menina, né, foi, depois ele disse, olha, aquele dali, você vai naquele dali, número 33. Aí quando ele me deu a requisição, papelzinho, acho que é assim que se fala, que eu saí, aí o avaliador saiu do carro. Aí eu olhei assim, gente, aí ele fez, moça, vem cá. Aí fez, não, porque vai colocar o adesivo ali, não sei, parece que a câmera tava caindo, enfim, né, tem que trocar. Aí o rapaz, não, fica aqui esperando. Aí ele foi, pegou minha requisição, assinou de novo lá, eu acho que colocou o número do carro, né, que foi o 17. Aí tá, aí, quando eu entrei assim, gente, no carro quase que levava um baque, porque o carro tava sujo, né, coisa de areia, tinha chovido, e o tapete dele deslizando, né, quando eu coisa assim, eu digo, vixe, Maria. Aí tá, aí quando eu olhei, o painel do carro tava apagado, né. Se eu tivesse muito nervosa, isso daí ia passar despercebido. Mas na autoescola, toda vez que eu entrava, eu olhava. E ontem não foi diferente, né? Quando eu olhei, eu digo, gente, porque o carro tava ligado. Então tinha luzes acesas, mas tipo, o painel dele em si tava desligado. Aí eu fui, liguei, já tava lá pra regular o banco, né? Ver a questão da posição da minha perna e tudo e tal, o carro da embreagem. Aí quando eu entrei, assim que eu entreguei o papelzinho a ele e tudo, ele registrou minha digital, aí fui, regulei. Minha preocupação também era no retrovisor direito, pra poder ver a questão se o pneu tinha encostado ou não no meio-fio. Né, e tal, mas quando eu olhei, o retrovisor já estava posicionado nessa visão, então eu não precisei mexer. Então eu agradeci muito a Deus naquele momento, né? E pronto, aí fui lá no negócio, dei a seta, né? Sinalizei que estava saindo. Aí pronto, tem uma parte que é, como é? A faixa de pedestre, mas não tava passando ninguém. E quando tava chegando já perto, assim, ele fez, faça a terceira baliza, que já é perto da curva, né? Aí eu fiz, aí daí, fui encostando, tal, sinalizei, enfim, a seta ela desativava, né? E eu só deixei de acioná-la quando o carro realmente encaixou, que ele entrou assim, né? Ficou meio transversal. Aí depois disso eu não dei mais seta mais não. Fiz a baliza tudo, né? Tranquilo. Aí pronto. Gente, mas foi uma coisa muito rápida, sabe? Que quando eu vi que tinha uma parte ainda que tava um pouco desalinhada, assim, não, dá pra ajeitar aqui, porque o carro ia ficar um pouquinho troncho. Aí eu fiz, não, dá pra ajeitar. Aí beleza, que eu ajeitei tudo, que eu alinhei o volante, botei no neutro e puxei o freio, ele pode sair. Tipo, gente, foi muito rápido, pô. Aí eu, caraca, quando eu olhei, tava vindo 2 carros, né? Aí eu já tinha feito a parte, né, pra poder sair, fui um pouquinho pra frente, depois dei ré, vi mais pra trás pra ganhar espaço na frente, coloquei o volante todinho pra esquerda pra poder sair, né, e sinalizei, né, tava sinalizando. Mas daí tava passando, vinham 2 carros, aí eu fui, deixei passar, e tipo, quando passou o último, ele pode ir. Aí tá, e minha preocupação também era nessa saída, porque na curva, a linha, ela é contínua, não é seccionada assim, né, ela não é partida. Só que do jeito que o carro saiu, ele já foi direto pra faixa da esquerda. Aí daí eu fiquei só na faixa da esquerda, né, pra livrar os ciclistas. Aí pronto, sei que no primeiro semáforo aí tinha um carro à minha frente, né, que ele parou aí, o distanciamento, né, de segurança e tudo, pronto, a gente foi tranquilo, né, mas realmente a minha mente, a minha preocupação tava no controle de embreagem, entendeu? Era isso, minha preocupação era essa, tá ligado? Aí pronto, aí fez o percurso tudo, aí teve o outro semáforo também, né, que pegou fechado e tal, nas paradas, que era obrigatório, ele não pediu, né, mas tava lá, e outra, eu tava prestando muita atenção no velocímetro, porque como é o Gol, não tem como a pessoa ver, né, só ficar lá os pontinhos, eu tava meio que tentando controlar isso também, porque a velocidade mínima é 15, entendeu? E a máxima é 30, eu tive que ficar controlando essa parte. Mas beleza, né, aí, tipo, eu tive que ficar prestando atenção nisso, ok? Ai, gente, pronto, aí chegou a parte, fiz a baliza,
teve o primeiro semáforo, aí tinha um carro na minha frente, parei, ele sumiu, gente, sumiu. Só tava indo bem rápido. Aí tá, chegou num segundo semáforo, né? E tá. Depois fui. Sim, gente, uma coisa que eu achei um pouco dificultosa assim, né? Porque a velocidade mínima é 15. A pessoa tem que ficar de olho na velocidade. Aí tem que ficar de olho pra nem muito pro canto, nem muito pro outro, pra não invadir outra faixa. E meio que as curvinhas ficam fechadas, sabe? Mas, tipo, nada de sucesso de cabeça, né? Mas é aquele negócio, acho que foi porque eu fiquei assistindo os vídeos, a turma fazendo percurso. E quando chegou lá, né? Tipo assim, eu estava lá, ó. Mas enfim. Aí tá, semáforo 1, semáforo 2, aí tá, chega uma parte que eu disse, caraca, fica perto da garagem, né? Que não se faz mais. Tem uma parada obrigatória. Eu fui. Parei, né? Ele não pediu. Parei. Quando ele viu que eu parei, aí ele pode seguir. Aí tá, quando chegou na rampa, gente, eu disse, meu Deus, isso aqui é o último obstáculo. Assim, piloto, né? Porque ainda tem uma parte de uma volta pra pessoa fazer, que se não tiver muita noção, você vai muito pra um lado, ele pode bater muito pro outro, né? Enfim. Aí quando chega assim na rampa, aí ele pode ir, eu respirei fundo, né? Pro carro não estancar, gente. E outra coisa, viu? Que eu vi dicas no YouTube, né? Vídeos, e também o meu instrutor na autoescola. Ele disse, olha, outra coisa que ele vai observar. Quando o semáforo parar, pra você colocar em ponto neutro e tirar o pé da embreagem, fica só com o pé no freio. Faça isso, que ele vai observar. Aí eu fiz, tá, porque, sei lá, vai que ele empacasse, né? Sei lá, disse assim, não, você tem que fazer assim pro carro, né? Enfim, gente, não sei. Eu só sei que eu fiz de acordo com o que o instrutor, os vídeos mostraram lá, e também eu tirei essa, né? Questionei meu esposo. Aí ele pegou e confirmou. Das 2 vezes que eu fui para o semáforo, as 2 fechou. Porque, se eu não me engano, o instrutor ele tem controle disso, mas enfim. Quando foi pra parar, parei, deixei ele em ponto neutro e tirei o pé da embreagem. Tá ligado? Botei o pé da embreagem, coloquei a primeira e fui embora. Tá ligado? Aí pronto, sentei, eu sei que eu vou lá e focar, né? Feito uma bolinha, Aí então eu sei que quando foi da rampa, aí pronto. Quando foi, eu digo, Jesus, é agora, é eu, Senhor e eu. Aí, graças a Deus, né? Fui, aí o carro foi. Aí nessa parte daí eu não fiquei com o pé no acelerador nem nada, porque já é na descida e já tinha curva. O carro tem que ir mais tranquilo, né? Aí pronto, aí quando foi, cheguei, parei lá no canto, que tem lá, parei lá, que é a última, né? Que é o desembarque. Aí tá, coloquei o carro no neutro, puxei o freio de mão e fiquei com a mão lá no volante. Aí ele fez. Ele já foi abrindo a porta do carro e saiu, né? Aí eu. Resultado, 5 dias úteis, não é isso? Aí ele fez, exatamente, moça. Aí saiu, pegou a garrafinha dele de água e foi embora. Um senhorzinho mesmo, gente, cabelo todo branco. Já tinha uma carinha meio invocadinho, sabe? Mas, graças a Deus. Não fiquei nervosa, nem parecia que ele tava do meu lado, gente. Na moral. Nem parecia. Porque o meu foco era fazer o percurso, tipo, de boa. Entendeu? De boa mesmo. Porque lá na autoescola, eu fiz o teste de rua, entendeu? Eu conduzia o carro, como eu disse a vocês. Saía da autoescola, ia pra onde ele dissesse pra eu ir. Ia pro pátio, né? De onde eu moro, aqui, né? Pernambuco, Recife, Jabotão e tal. Peguei o carro, fui me embora pra Moreno. Fui me embora pra São Lourenço da Mata. Depois voltei, gente, pegando BR, beleza. Tava com o carro da autoescola, tava sinalizando que alguém tava preso, assim, mas tipo, em nenhum momento eu ficava assim, nervosa. Só ficava mais nervosa coisa assim, pisa, acelera, eu quero que você treine, passar marcha e tudo. Porque quando era pra passar marcha, gente, eu ficava estancando, quando eu colocava o pé todo na embreagem, né? Tipo, a marcha não pegava e tal. Aí ele, óbvio, né, gente, que isso daí foi com um instrutor, uma pessoa, um profissional, tal, né? Aí pronto, tipo, não tava fazendo isso na BR, cheio de carro, não. Quando a gente pegou a BR, parece que foi acho que foi em Moreno mesmo. Tipo, tinha uma parte, tipo, tinha nada, era só pista assim, reta. Aí ele pise e vai passando marcha. E reduzir marcha também. Tá ligado? Aí pronto, gente, mas graças a Deus. Aí tá, né? Aí quando eu saía, eu já saí assim. Aí meu esposo, e aí, eu fiz o percurso dele, parabéns. Aí eu disse, homem, ele, minha filha, olha, quando a pessoa é reprovada, ela sai do carro. Ela não termina o percurso. Quando termina esse percurso, é porque a pessoa foi aprovada. Aí eu fiz, não, mas eu vou acreditar mesmo quando estiver lá, no site, dizendo lá, apta, aprovado e não sei o quê. Ele, não, parabéns, não sei o quê. Ai. Aí eu disse, eu não acredito que vai ser pegadinha do malandro, né, gente? Na moral. Tipo, não, eu tô confiando. Foi. Eu nem acredito, gente. Nem acredito, mas enfim. Aqui ainda não é o fim, tá? O fim só vai ser quando eu disse assim, gente, tá aqui. Caraca, olhando assim, olha, 6 meses. Porque quando foi pra dar entrada, fui na autoescola e tudo pra pagar e tal, gente, foi dia 13 que eu fazia minha matrícula. Isso é dia 13 de fevereiro. Hoje já são 21 de agosto. Pouco mais de 6 meses, gente. Por quê? Porque teve uns contratempos. Contratempo de quê? Minha prova teórica, gente. Eu não tinha me atentado ao horário. Eu pensei que poderia fazer até a noite, enfim. Sei que quando eu cheguei lá, já tinha passado do horário, acho que meia hora. Um negocinho assim, tipo, o sistema já tinha fechado. Aí, tipo, a minha primeira prova eu perdi. Eu fiquei muito ansiosa, muito ansiosa. Aí eu perdi. Eu tive que reagendar a minha prova teórica. Depois de 1 mês, gente. Porque minhas aulas terminaram, parece que foi dia 18 de março. Quando eu vim fazer a minha prova teórica, foi em abril ou foi em maio. Foi em maio que eu vim fazer a minha prova teórica, gente. Imagina. Todos esses meses, assim, mais de 1 mês. Fiz a prova teórica. Aí fiquei lá aguardando e tal. Quando liberou pra fazer as aulas, foi dia 21 de julho. Então eu ainda viajei tudo, mas eu tive que voltar antes do tempo, assim, por conta das minhas provas. Aí foi do dia 21 de julho até 1º de agosto. Aí eu ainda deslizei, porque eu acredito que se eu tivesse, depois de 2, 3 dias, eu teria conseguido fazer a prova ainda no começo do mês, né? Mas não sei o que foi, enfim. Mas, quando eu falei com a menina, aí a data disponível foi 20, 21, parece entre 26, 25 e 28. Mais ou menos, mas graças a Deus fiz, gente. Então foram 6 meses, porque teve esse descuido meu aí, né? Teve um descuido referente à prova, tá? E quando foi pra remarcar, eu fiz, não, vou mais 1 mês de segurança, tá? Ai, ainda acabou por aqui não, vou voltar. Isso é uma promessa. Oi, gente, olha eu aqui mais uma vez e de novo, e agora sim. Gente, hoje é quarta-feira, 27 de agosto. Era pra ter gravado esse vídeo ontem, mas o dia foi bem assim, sabe, pra mim, que
no final das contas, eu disse, não, vou gravar amanhã. E esse dia chegou. Eu disse que eu ia voltar quando eu tivesse com o veredito, não foi? Então, gente, o resultado, né, da aprovação da minha habilitação saiu ontem, dia 26 de agosto, graças a Deus. Como eu tinha falado antes, no dia que eu fiz a prova, o avaliador não falou nada. Quando eu finalizei, ele simplesmente já foi saindo do carro, eu ainda fiquei dentro do carro, né? E eu fiquei meio que sorrindo, né? Cheguei lá perto do meu esposo, ele, e aí, passou? Ele não disse nada pra mim, não, amor, mas eu concluí o percurso todo. Ele, então você passou, parabéns e tal, enfim. E eu disse, tá, mas eu não disse nada, não. Só vou cegar mesmo, só quando eu receber a confirmação. Que eu entro lá no site, vai lá, tudo verdinho, tudo bonito. Ele, não, menina, tu passou, não sei o que. Quando a pessoa não passa, né, normalmente vai somar os, parece que 5 pontos, né? E quando soma, ele manda para o carro e a pessoa sai de um para o mesmo. Não tem esse negócio de concluir, não, o percurso não. E no meu caso, eu concluí, né? E quando foi, eu fiquei muito feliz, né? Fiquei bastante emocionada, assim. Porque foi a confirmação, né, gente? Tivemos e convenhamos. Meu esposo, ele me ajudou, ele disse, olha, tu recebeu e-mail, vai lá no e-mail. Aí eu fui, no e-mail, aí tinha lá, né, coisinha e tal, pra baixar o aplicativo, aí tinha lá os códigos lá, o negócio, pra poder registrar, né, e liberar a CNH digital. É provisório, gente, é provisório. Mas, gente, isso é uma grande vitória pra mim, uma grande vitória, né, e se Deus quiser, tem aí durante um ano pra pegar a experiência, né, e pronto, depois pegar a definitiva, mas no momento estou alegre, vou me alegrar, continuarei regozijada no Senhor por essa conquista, porque se eu contar pra vocês, o que me levou até essa CNH, gente, me levou vocês, muitas pessoas assim, sabe, por cima, outras não têm a mínima ideia, né? Mas se fosse pra eu contar na íntegra. Mas estou muito feliz, só esperando agora o que? A liberação da provisória física. Lá no site do Detran, tá informando quando estiver pronta, vai ser informado, né? E é isso. E agora, gente, esperar o meu esposo cumprir com a promessinha dele. De quando for pra filha da gente ir pro colégio, porque ele que leva, ele que traz, óbvio. E agora você quer? Quando for pra levar, eu vou levar, eu vou trazer. Mas óbvio, né? Que ele ao meu lado. E ele falou que quando tivesse, né, a confiança de me deixar conduzir só, aí seria outra história. Mas este é um grande passo, uma grande conquista, um grande passo, um grande avanço. E só agradecer a Deus. É só agradecer a Deus. Esse processo foi algo assim, inimaginável pra mim. Porque, gente, eu já tinha o recurso pra ter essa CNH, eu acho que desde 2019. Eu acho que é 2019, 2020, acredito. Me perdoa, Jesus, se eu for. Mas, pra vocês terem noção, já tava tanto tempo com esse recurso guardado, né, que eu não tenho mais noção. Mas, quando foi esse ano, pelo processo que passamos, final de 2023 e 2024, o ano passado, passamos algo que, tipo assim, que a habilitação pra mim era algo extremamente importante, mas eu não tinha. E mesmo com o recurso, eu não tinha condições psicológicas, no momento, pra poder ir, entendeu? Não tinha. Era algo, tipo, foi algo extremamente, assim, sabe? E quando foi esse ano, passamos pela turbulência, mas quando foi começo desse ano, fevereiro, se em janeiro, viajei com minha família e tal, e comentando com meu esposo, né? Ano passado mesmo, eu disse, olha, eu tenho que tirar essa habilitação, não sei o que e tal. Só que, tipo, deu uma trégua no processo que estávamos passando. E eu fui empurrando com a barriga, mas aquele sentimento, sabe? Poxa, era pra eu ir, mas com medo. E quando já foi, já de agosto, setembro, por aí, né? O processo voltou a apertar. E eu disse, não, agora eu não tenho condições. Eu não posso, como é que eu, sabe? Pra ir cabeça, pra poder estar ali, na sala de aula, estar estudando, sabe? Tipo, não tenho. Era um momento que meu esposo precisava de apoio, né? Então viajamos esse ano. E na viagem eu comentei com ele, você, poxa, amor, eu preciso, né, pegar habilitação e tal, porque pra gente viajar, pra sair, não sei o que, ficar dependendo de serviço é muito ruim. Mas tá aí, quando foi em fevereiro, aí ele olhou assim pra mim e falou assim, logo cedo, sabe, a gente é habilitado, ele fez, vai hoje, lá na autoescola, e verifica quanto é que tá essa habilitação, e diz pra mim, porque daí, né, eu já faço pagamento. Aí eu fiz sério, ele fez sério, sabe, eu fiquei com aquele coisinha no coração, eu fiz Maria. Aí eu só sei que no dia eu não fui, eu fui no outro dia, porque eu fiquei tão assim, eu não fui mesmo, eu só fui no outro dia. Aí quando eu cheguei lá, falei com ela bem, ela falou, falei com ele, aí ele pronto, aí tipo assim, foi na autoescola, paga, no outro dia, parece que foi Detran, paga, aí, sabe, uma coisa bem assim. Aí, isso aí foi fevereiro, né? Aí, março foi que começou minhas aulas, tal, aí terminei dia 18. Aí, pronto, gente, aí já teve aquele atraso que eu disse a vocês, né? Referente à ansiedade, perder prova, ter que remarcar depois de 2 meses. Quando fui ver aula prática só depois de 2 meses, né? Fiz a prova teórica em maio, dia 20 de maio, um dia antes do meu aniversário. E só tinha aula prática a partir do dia 21. Parece que foi. Dia 21. E aí foi até o dia 1º. E é isso, gente. E pronto, né? Agora estou facilitada. Graças a Deus, aleluia por isso. E se você tem um sonho, não desista. Confie no Senhor, me apresente aos seus sonhos e consagre ao Senhor o que você for fazer. Não é como se fosse como é? Aquele negocinho, sabe? Eu esqueci o nome, gente. Mas confia no Senhor e o mais Ele fará. Chega pra vocês. Tchau, obrigada por ter acompanhado até aqui, tá?